Essa sexta-feira marcou o último dia de folga dos jogadores do Internacional antes da reapresentação, que acontece neste sábado para o retorno dos trabalhos, pensando na reestreia do Campeonato Brasileiro contra o Vitória no dia 12 de julho. E a sexta-feira ela traz notícias positivas para o torcedor colorado no que diz respeito a esta reapresentação. A confirmação de retornos importantes vindos do departamento médico e uma recuperação mágica. Alexandro Bernabei, que teve uma lesão muscular de grau 3 e que poderia ficar de fora por mais de 2 meses, talvez não fique um mês afastado dos gramados, um pouco mais do que isso, já que estará à disposição para a partida contra a equipe do Vitória. A gente fala também sobre o mercado da bola. Vitor Gabriel não vai para o Cruzeiro. A renovação de Ener Valencia, que saiu no boletim informativo diário da CBF, e a explicação do vice de futebol colorado a respeito da contratação de Kaique Rocha. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 27 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos fazer um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E a gente começa falando sobre a reapresentação do Internacional, que já acontece neste sábado. Os jogadores do Inter estarão de volta ao CT Parque Gigante para iniciarem os trabalhos pensando na partida do dia 12 de julho contra a equipe do Vitória. E o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, em entrevista à Rádio Gaúcha, trouxe uma informação fundamental. O departamento médico do Internacional estará praticamente esvaziado no retorno às atividades e na reestreia do Campeonato Brasileiro para a partida contra o Vitória. José Olavo Bisol explicou que todos os processos de lesão estão tendo uma recuperação otimista e que o departamento médico do Internacional só vai ter 3 jogadores no retorno do futebol. São eles: Fernando, que teve uma lesão ligamentar no joelho, o Vitinho, que teve uma fratura no cotovelo e passou por um procedimento cirúrgico, e o Bruno Gomes, que no início do ano teve uma ruptura de ligamento no joelho e está fora de boa parte da temporada, tem a previsão para retornar em setembro. E isto significa que, além dos retornos de Carboneiro, de Mercado, que já eram esperados, do próprio Sérgio Rocher, Alexandro Bernabei é a grande notícia desta sexta-feira. O lateral esquerdo colorado não só é esperado para os jogos decisivos contra Fluminense e contra Flamengo. Bernabei é esperado já para o dia 12 de julho contra a equipe do Vitória. O Bernabei, ele teve uma lesão muscular de grau 3, tá? E esta lesão foi depois da partida contra a equipe do Bahia. Ela teve a divulgação no dia 1º de junho de 2025. E a gente está falando de um jogador já poder estar voltando aos trabalhos no dia, agora, 28 de junho, menos de um mês. A gente está falando de um jogador que no dia 12 de julho vai estar em campo, atuando. É uma recuperação mágica para um jogador que teve uma lesão muscular de grau 3 diagnosticada e que tem normalmente uma previsão de 60 dias, 70 dias para a recuperação. É relâmpago este retorno de Alexandro Bernabei e a grande notícia desta sexta-feira. Além disso, outras informações importantes, tá? Porque o aeroporto Salgado Filho ficou muito movimentado nessa sexta-feira, de jogadores chegando a Porto Alegre para a reapresentação. E um dos jogadores que chegou a Porto Alegre, não para sua reapresentação, mas para sua apresentação, já que chega ao Inter como um reforço, é Alan Benítez. O lateral direito que estava no Cerro Porteño, enfim, desembarcou em Porto Alegre para ser reforço do Internacional. Ele tem contrato agora definitivo com o Inter, que fica valendo a partir do dia 1º de julho, mas ele já está aqui e muito provavelmente vai ser já anunciado, começar a treinar e ser apresentado antes do dia 1º de julho, o Alan Benítez, lateral direito paraguaio, que é o reforço do Inter nessa janela de transferências, tá? Ainda sobre mercado, uma informação importante. José Olavo Bisol concedeu também uma entrevista para a Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira.
E nessa entrevista, ele tratou de explicar a contratação de Kaique Rocha, que talvez seja o movimento do Internacional mais contestado ao longo desta temporada, já que Kaique Rocha jogou apenas 15 minutos nessa temporada com a camisa do Internacional. Bisol explicou que era um movimento de um momento onde o Inter procurava zagueiros, que por uma opção técnica do Roger Machado, ele acabou não tendo espaço, mas que vai ter oportunidade no segundo semestre. Isto porque José Olavo Bisol confirmou oficialmente aquilo que a gente trazia anteriormente. Kaique Rocha fica. Será uma opção para Roger no segundo semestre e tem a expectativa de uma minutagem maior, de um maior número de oportunidades neste segundo semestre, o que definitivamente ele não teve durante a primeira parte do ano, tá? Mais uma informação importante a respeito de mercado da bola diz respeito ao outro zagueiro, o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, que tem recebido sondagens muito fortes do Cruzeiro, não vai para o Cruzeiro, tá? Isso quem já está afirmando é a imprensa de BH. O Cruzeiro está desistindo da contratação do Vitor Gabriel e pelo fato de que entendeu que a pedida do Inter ela era muito alta. O Inter admite que pretende negociar o Vitor Gabriel em algum momento ou não descarta a possibilidade de vender o Vitor Gabriel, mas vê com muito maus olhos a ideia de vender o Vitor Gabriel para um concorrente do futebol brasileiro. Pior ainda, vender o Vitor Gabriel abaixo do valor que o Inter entende que pode arrecadar com o Vitor Gabriel, que é acima de, no mínimo, 10 milhões de euros. Portanto, é um negócio que a gente sempre falou aqui, não tinha pé nem cabeça, não ia sair com o Cruzeiro e agora de fato não vai sair e parece que o Cruzeiro está caindo na real em relação a este jogador, tá? Uma última informação importante é sobre Ener Valencia. O Ener Valencia teve publicado no BID desta sexta-feira uma renovação contratual e existe uma explicação para isso, tá? Como o Ener Valencia ele vem de fora do país, a legislação trabalhista brasileira aponta que o visto de trabalho ele tem que ter no máximo duração de 2 anos e depois se renova. Portanto, o Ener Valencia não poderia ter um contrato superior a 2 anos. Ah, mas o Inter anunciou um vínculo de 3 temporadas com ele. Sim, porque dependia da renovação do visto, que obviamente iria acontecer. Ele teve a renovação do visto e a partir da renovação do visto, automaticamente só se oficializou aquilo que estava assinado do compromisso das duas partes de um contrato de mais uma temporada. O Ener Valencia tem contrato até a metade da próxima temporada com o Internacional. Essa é a explicação para a publicação no BID, que chamou a atenção de muita gente. O Ener Valencia renovando o contrato com o Inter, como assim? É por conta dessa questão de visto trabalhista e documentação do Ministério do Trabalho, tá? Por último, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira sobre Alan Patrick, tá? Porque uma declaração do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, é bastante interessante e bastante importante da gente repercutir sobre o futuro de Alan Patrick, que deseja uma renovação contratual com o Internacional, deseja um aumento salarial e, de acordo com o Inter, não vai ter. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem odds neste sábado para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Vamos apostar porque já tem oitavas de final. E neste sábado a gente tem 2 jogos. Palmeiras e Botafogo. Odd do Palmeiras 2.2, empate 2.85, Botafogo 3.95. E Benfica e Chelsea a 5. Odd do Benfica 3.8, empate 3.55 e o Chelsea está pagando 1.96. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!